Sejam muito bem-vindos. Eu sou Gabriela Duarte, a encarregada de dados da nossa instituição, e hoje eu vou conversar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente ter ciência e conhecimento sobre essa lei desde o início do trabalho é super importante, principalmente na área da saúde. Tá? LGPD é a sigla que a gente utiliza no dia a dia para a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi publicada em 2018 e está em vigor desde 2020. E primeiro vamos entender o que é LGPD. A LGPD, gente, é uma lei que chegou para organizar o tratamento dos dados pessoais. Tudo o que é feito com dado pessoal, a gente precisa tratar de acordo com a legislação. E no dia a dia de trabalho, de hospital, dentro de uma clínica, a gente trabalha com dado pessoal e dado de saúde a todo instante. E o cuidado ele tem que ser muito grande em todo o tratamento de dados, desde o momento que a gente tem acesso àquele dado, ao momento que a gente utiliza, que a gente preenche um prontuário, que a gente faz uma evolução do paciente, tudo que a gente faz no dia a dia está relacionado com o dado pessoal e, consequentemente, com a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou também para garantir a segurança dessa informação, porque até então não havia nenhuma lei específica para organizar, para dizer às empresas como esse dado deve ser tratado, deve ser cuidado. Tá? O maior objetivo da LGPD é proteger o titular do dado, que somos todos nós. Qualquer pessoa natural que tenha uma informação, um nome, um CPF, ela é um titular de dados. E a lei chegou para nos proteger. E quando a gente fala dentro de um ambiente de trabalho em proteção de dados, a gente pensa logicamente no paciente. Então, no paciente, no familiar daquele paciente, o visitante, o acompanhante, mas também toda a parte do administrativo, os funcionários, colaboradores, médicos, enfermeiras, todos nós temos direito a essa proteção. E quando a gente fala aqui em proteção de dados, no âmbito de um hospital, no âmbito de uma clínica, não é só para os terceiros, aqueles pacientes e acompanhantes e familiares, não, é também para nós, colaboradores. E aí a gente pensa, certo, Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou para proteger o dado pessoal. Mas o que é dado pessoal? É importante a gente primeiro entender o que é um dado pessoal. A gente tem duas categorias de dados. A gente tem o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou que possa identificar uma pessoa. Então a gente tem nome, CPF, endereço, e-mail, telefone, e várias outras coisas, vários dados, CNH, que vão identificar uma pessoa de forma direta. Mas a gente também tem aquele dado que pode identificar uma pessoa, ou seja, que torna uma pessoa identificável, como, por exemplo, uma tatuagem, uma cicatriz, um conjunto de informações que identifiquem uma pessoa. Então, dado pessoal é qualquer tipo de informação que vai identificar uma pessoa, tá? E depois a gente vai falar sobre o dado pessoal sensível. Quando a gente trabalha, quando a gente trata o dado pessoal sensível, o nosso cuidado tem que ser ainda maior. Por quê? Porque são dados que podem gerar uma situação de discriminação para uma pessoa, ou uma discriminação ou uma exclusão em algum grupo, por exemplo. Que dados são esses? São dados de origem racial ou étnica, de convicção religiosa, de opinião política, dado referente à saúde, dado genético ou biométrico, assim como também dado relacionado à vida sexual de um titular. Tá? Então, nós, dentro de um ambiente da área da saúde, vamos tratar diariamente, constantemente, com dados pessoais sensíveis, aqueles relacionados à saúde. Quando a gente pensa dentro de um hospital ou de uma clínica também, em dados sensíveis, obviamente a gente vai ter os dados pessoais sensíveis da saúde, mas também a gente tem todo acesso à informação a outros tipos de dados, por exemplo, de colaboradores. Dado filosófico, dado político, dado em relação à religião. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com esses dados para não ocasionar um prejuízo a alguém. E é interessante falar, gente, que a LGPD ela chegou muito também para organizar, para conscientizar as pessoas a fazer o que é certo com esse dado, mas ela traz uma série de prejuízos caso ela não seja cumprida. Penalidades e multas podem ser aplicadas tanto para o colaborador, o profissional que não cumprir as diretrizes da lei,
quanto para a própria instituição, né, o hospital e a clínica, porque eles vão ser responsabilizados por tudo que acontecer dentro desse ambiente hospitalar em relação aos seus pacientes e colaboradores. Para a gente conseguir entender de forma mais prática como essa lei se aplica no dia a dia, a gente vai muito entender os princípios da LGPD, né? São princípios norteadores, são diretrizes do que a gente deve fazer com os dados pessoais. Então, o artigo 6º da lei fala sobre os princípios legais. Ele determina que as atividades de tratamento de dados deverão observar sempre a boa-fé e outros princípios. E aí a gente pensa em boa-fé. Existe uma lei, que é a LGPD, que foi publicada no sentido de fazer com que as pessoas tratem os dados, né, ajam com condutas baseadas na boa-fé. Na verdade, o que é a boa-fé? Boa-fé é a gente não fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Então, se eu parto a partir do princípio de que eu não gostaria que fizesse isso com o meu dado pessoal, então eu não vou fazer com o outro, a gente tem uma grande probabilidade de não errar nesse tratamento de dados. E quais são os outros princípios que são mais importantes para o dia a dia? A gente tem o princípio da finalidade. O que é que diz o princípio da finalidade? Esse princípio diz que a gente só deve utilizar qualquer tipo de dado se a gente tiver uma finalidade determinada e legítima para isso. Ou seja, eu vou coletar o nome e as informações de data de nascimento e endereço do paciente. Por quê? Porque eu preciso fazer o cadastro dele no sistema, né? Então, existe um motivo, uma finalidade para esse tratamento, para esse processamento do dado. Se eu não tiver uma finalidade definida, eu não posso tratar esse dado. Outro princípio que é bem importante, que é parecido com o da finalidade, é o princípio da necessidade. Ou seja, a gente só deve utilizar o dado e tratar o dado com uma necessidade específica, né? Eu tenho que realmente precisar daquela informação, sempre observando o mínimo necessário. Então, a gente sempre vai usar o mínimo necessário para atingir uma finalidade, né? Eu não posso escolher, por exemplo, tratar um dado. Dou muito esse exemplo. Antigamente, a gente ia comprar numa loja do shopping, uma calça jeans. E quando a gente chegava nessa loja, a gente tinha que preencher um cadastro enorme, né? Profissão, data de nascimento, o endereço, o estado civil, enfim, uma série de informações num cadastro que não existia uma finalidade e uma necessidade específica, né? Porque eu tenho que dizer, por exemplo, a uma pessoa ali que está fazendo a venda de uma calça, se eu sou casado ou não, qual é a minha religião, né? Não faz sentido, não é necessário. O que é necessário para ela fazer a venda do produto é nome, no máximo um endereço, se for enviar uma nota fiscal, se for enviar algum tipo de correspondência em relação àquela venda, àquele produto. Então, tudo tem que ser muito coerente. As informações que eu vou coletar e tratar, elas têm que ter um sentido, tem que ser necessária, tem que ser o mínimo possível e para atingir uma finalidade específica. Outro princípio bem importante é o princípio da transparência. O princípio da transparência determina que nós precisamos agir de forma transparente com todos os titulares de dados. Ou seja, se um paciente me perguntar aonde eu armazeno as informações dele, aonde está o prontuário, com quem eu compartilho as informações de saúde, por que eu compartilho, se as pessoas, por exemplo, que fazem parte daquele funcionamento do hospital, de uma clínica, estão treinadas para cuidar dos dados com a confidencialidade necessária. Enfim, tudo o que os titulares de dados quiserem saber a respeito dos dados pessoais, nós temos a obrigação de explicar de forma transparente, sem esconder, sem omitir, não. Tem que ser transparente e dizer exatamente o que acontece e como acontece. Outro princípio bem importante e que são muito parecidos é o princípio da segurança e o princípio da prevenção. Eu sempre digo que eles falam por si só. O princípio da segurança diz que a gente tem que trazer uma segurança a todo instante para os dados que estão sendo tratados. O que é trazer segurança? É, por exemplo, ter certeza que o sistema que a gente está utilizando é seguro,
que nenhuma pessoa que não tenha autorização terá acesso àquelas informações, que não existe, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa entrar sem login e senha. Então, são todas as medidas técnicas e administrativas que nós podemos fazer para assegurar que aquele dado não vai ter um acesso não autorizado, que não vai acontecer o vazamento de dados, e isso pode acontecer, e se acontecer, vai prejudicar alguém. E o princípio da prevenção é aquele que determina que a gente tem que agir sempre de forma preventiva, não esperar o problema acontecer para depois resolver. A gente tem que pensar de todas as maneiras o que a gente pode fazer naquele processo para evitar que um problema aconteça. Então, é agir sempre pensando em evitar um vazamento de dados, sempre pensando em prevenir um acesso não autorizado, a danificação de algum tipo de documento, tá? Então, é agir com prevenção, não esperar o problema acontecer para resolver. É não deixar que o problema aconteça, porque se o problema acontecer, o titular de dados pode ser amplamente prejudicado. Outro princípio bem importante, que é muito relacionado aos dados sensíveis, é um princípio da não discriminação. Esse princípio ele fala que as pessoas que têm acesso às informações jamais poderão discriminar alguém devido à informação a que tem acesso. Então, na área da saúde, a gente pode dar vários exemplos. A gente pode ter o conhecimento que um certo paciente tem um tipo de doença e que essa doença é contagiosa, por exemplo. A gente não pode jamais discriminar ou tratar esse paciente de forma discriminatória por saber da informação, por saber da doença que ele tem. Isso é muito importante. Não só em termos de dado de saúde. A gente também pode dar exemplos aqui de não discriminação em relação à opinião política. Sempre quando a gente chega em épocas de campanha, de votações, quando se existe a opinião diferente em relação a partidos, a candidatos, isso gera uma série de discriminação dentro de empresas, dentro de hospitais, dentro de clínicas. Isso não pode acontecer, porque dado pessoal referente à opinião política é um dado sensível e jamais pode ser utilizado para discriminar uma pessoa. Então é importante a gente ter essa ciência, essa noção de que a gente jamais pode discriminar uma pessoa, seja ela paciente, seja ela acompanhante, visitante, funcionário, médico, enfermeiro, por questões de saber algo sobre essa pessoa, tá? E o último que eu trouxe para conversar com vocês hoje, porém não menos importante, é o princípio da responsabilização e prestação de contas. Esse princípio diz que nós somos responsáveis por tudo o que acontece com o dado pessoal dentro da instituição. Então, nós temos que agir de acordo com a legislação. Nós temos que ter o cuidado e o zelo com os dados pessoais e com os dados pessoais sensíveis e jamais podemos deixar de prestar contas em relação ao que está acontecendo com esses dados. Mas o que é prestação de contas em relação a dado pessoal? A gente tem tudo documentado, formalizado. Quais são os dados que a gente trata? Por que a gente trata? Com quem a gente compartilha? Quais são as ações de comunicação interna que nós estamos fazendo para conscientizar, por exemplo, os funcionários da forma correta de tratamento de dados? Essa integração é um exemplo. A gente está passando para vocês, desde o início dessa jornada, a importância de tratar os dados da forma correta, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se um dia eu for questionado, se o hospital precisar responder algum tipo de ofício a processo, prestando contas de que fez o que poderia para assegurar e prevenir que um problema com dado pessoal, que um vazamento de dados aconteça, a gente consegue, por exemplo, comprovar que elaborou a integração, que falou sobre proteção de dados desde o início. Então, a gente presta contas do que está fazendo em relação a essa proteção dos dados. Então, gente, a gente já aprendeu até aqui o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis e quais os princípios que a gente tem que observar no dia a dia para agir de forma correta, para agir em conformidade com a LGPD. E sempre lembrando de utilizar a boa-fé.
Sempre. A partir do momento que a gente usa a boa-fé, que a gente pensa no outro, a gente provavelmente vai fazer o que é certo. Né? E aí, para a gente começar a entender ainda um pouco mais aprofundado sobre os agentes de tratamento. Quem são as pessoas? Eu falei aqui sobre titular de dados, eu falei aqui sobre a responsabilidade do hospital, da clínica sobre esse tratamento. Então, vamos entender um pouquinho sobre o ecossistema de proteção de dados. Primeira coisa que é importante vocês saberem é que quem são os titulares de dados? Quem tem os direitos em relação a essa proteção? Gente, titular de dados é qualquer pessoa que tenha informações pessoais. Ou seja, eu, você, colaborador, o paciente, o visitante, o acompanhante, qualquer pessoa que tenha um nome, que tenha uma identidade, que tenha um CPF, uma CNH, é um titular de dados. E os titulares de dados, eles fazem o compartilhamento dessa informação com o controlador. Controlador é aquela pessoa responsável por fazer o tratamento, fazer o processamento dos dados e de tomar decisões em relação a essa informação. Ou seja, o hospital, atuando como controlador, ela recebe as informações dos pacientes, dos colaboradores e dos familiares, por exemplo, e elas tomam decisões em relação ao que elas vão fazer com esses dados. Por exemplo, o hospital, ele toma decisão em relação ao sistema que ele vai utilizar. A gente vai utilizar o Smart, a gente vai utilizar o TOTS, a gente vai utilizar, independente do MV, independente do sistema. Quem escolhe, quem toma essa decisão é o controlador, né? E operador de dados. Operador de dados são aquelas pessoas que vão operar, que vão tratar os dados que o hospital é responsável. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, numa empresa de DP e RH. A gente tem um departamento interno dentro do hospital, de DP e RH, mas a gente optou por contratar um sistema específico para fazer o tratamento, fazer a gestão dos colaboradores, dos funcionários. Então, a partir do momento que eu contrato uma empresa terceirizada para fazer essa gestão, essa empresa terceirizada se torna o nosso operador de dados. E o operador de dados é responsável por também fazer esse tratamento de forma legal, de forma em cumprimento, em conformidade com a LGPD. Até porque, se esse operador cometer algum equívoco em relação ao dado, nós, como controladores, seremos responsabilizados. E aqui tem um ponto importante para vocês entenderem. Qualquer colaborador que seja funcionário do controlador do hospital, da clínica, é também controlador, tá? Nós somos, em nome do hospital, controladores de dados. Então, é nossa a responsabilidade em conjunto de cumprir a LGPD, tá? A gente não é, muita gente acha que os colaboradores são operadores. Não, os colaboradores são controladores de dados, também em nome da instituição, do hospital ou da clínica. E a gente tem aqui duas outras figuras que são muito importantes nesse tratamento e nessa proteção dos dados. A gente tem uma autoridade supervisora, que é conhecida como Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma autarquia federal que faz a fiscalização em relação ao cumprimento da LGPD. É como se fosse um DETRAN para o trânsito. A gente faz essa analogia. A Autoridade Nacional está para a LGPD, como o DETRAN está para o Código Brasileiro de Trânsito. Né? Ela que vai aplicar multas, ela que vai fiscalizar o cumprimento, ela que vai solicitar esclarecimentos. Então, a gente tem uma autoridade que faz a supervisão para verificar se o hospital está cumprindo ou não a LGPD. Outra figura bem importante é a figura do encarregado de dados, ou DPO, como também é conhecido. O DPO é a figura responsável por fazer essa coordenação dentro de uma empresa, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, em relação ao tratamento de dados, à proteção de dados. Então, o encarregado de dados, ele vai verificar, ele vai dar treinamentos, ele vai auxiliar a todas aquelas pessoas que fazem parte desse ecossistema, dessa instituição, a cumprirem a LGPD.
E a obrigação de se ter um encarregado de dados está na LGPD, no artigo 41. A lei determina que o controlador ele deverá indicar um encarregado pelo tratamento de dados. Então, isso é uma obrigação, não é uma opção. Todas as empresas que tratam dados pessoais, elas precisam ter o encarregado de dados, é uma obrigação legal. Né? E o encarregado de dados ele vai fazer toda a comunicação entre o titular de dados e o controlador, entre a autoridade nacional e o controlador. Então, a gente tem hoje um canal publicado no nosso site informando a todos que tiverem dúvidas ou quiserem algum tipo de esclarecimento, eles vão entrar no nosso site, na política de privacidade, e vão ter acesso ao canal de comunicação com o encarregado de dados. Então, essa pessoa vai ali, manda um e-mail, solicita esclarecimentos e tira dúvidas. A mesma coisa em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se ela quiser se comunicar com o controlador, com o hospital, de forma dinâmica e produtiva e rápida, ela pode mandar um e-mail para o DPO solicitando os esclarecimentos necessários. E aqui é importante vocês saberem desse canal de comunicação com o encarregado de dados, né? Porque embora a gente publique no site essa informação para que os titulares tirem as suas dúvidas, vocês como colaboradores também podem tirar suas dúvidas. Então, no dia a dia, surgiu uma dúvida, acha que está fazendo errado ou está em dúvida se está fazendo certo ou errado, manda um e-mail para a gente e a gente vai responder vocês. A gente vai colocar aqui o canal do DPO para vocês terem acesso também. E no dia a dia, como é que eu faço? Que atitudes eu tomo? Que conduta eu devo tomar para cumprir a LGPD, para agir em conformidade? Eu coloquei aqui vários exemplos práticos do dia a dia em relação a ter o cuidado, a se certificar que está fazendo a forma correta, atitudes que vão evitar um incidente com dados pessoais. A primeira coisa é evitar expor dados pessoais e dados sensíveis através do WhatsApp. A gente sabe que hoje em dia várias empresas, vários hospitais ainda têm alguns grupos no WhatsApp para fazer uma comunicação, né? Muita gente diz que o WhatsApp ainda é um meio de trabalho muito utilizado. A gente entende, mas o que a gente sempre pede é evitar compartilhar informações através desse canal de comunicação. Não é o canal mais indicado ou mais correto para se tratar principalmente de dados sensíveis. Outro ponto muito importante é sempre cumprir os procedimentos internos, né? São vários POPs, que a gente chama que é Procedimento Operacional Padrão, em relação a atividades do dia a dia, justamente elaborados, né? Eles foram justamente elaborados para fazer com que o processo ele aconteça de forma mais segura. Então, é importante, sempre que vocês receberem algum procedimento operacional padrão, vocês cumprirem, de fato lerem, entenderem e cumprirem aquilo que está ali. Porque se foi elaborado um POP para tal atividade, é porque foi identificado a importância dele. Outra coisa que também é super interessante é ler todas as políticas institucionais. As políticas também são diretrizes, são normas, são documentos que mostram como as empresas estão atuando, né? Quais são os princípios, quais são as diretrizes, quais são os valores, né? O dia a dia, o que a gente faz em tal atividade. Então, é importante vocês lerem as políticas. Vocês vão receber as políticas, vocês vão assinar depois um termo de responsabilidade em relação ao cumprimento do que está escrito. Certo? Então, é importante cumprir, não só para a gente tratar os dados da forma correta, mas principalmente para evitar qualquer tipo de medida disciplinar interna pelo não cumprimento das políticas. Se atentar ao correto descarte de documentos, né, não é simplesmente a gente pegar o papel, amassar a bolinha e jogar no lixo. A gente tem que ter cuidado. A gente está falando de área de saúde, documentos que tem ali informações sensíveis. Então, o descarte ele tem que ser muito organizado, né? A gente tem que triturar, tem que rasgar várias vezes. Não pode ter um documento onde a gente, mesmo que jogando no lixo, alguém conseguir ali pegar, abrir e ver, por exemplo, que o paciente X tem a doença tal e tal. Então, tem que ter cuidado com o descarte de documentos. Outra coisa super importante é evitar usar rascunho. Isso é sempre das atitudes, das condutas mais questionadas
por muitas empresas, mas o uso do rascunho, ele traz um nível de risco enorme, principalmente na área da saúde, pelos motivos que eu já falei aqui em relação ao descarte. Né? Imagine a gente pegar, por exemplo, um prontuário e usar como rascunho. Do outro lado, vão ter várias informações sensíveis que não devem ser compartilhadas. Então, é super importante evitar usar o rascunho. Se por acaso precisar mesmo utilizar, se certifique que esse rascunho não tem informações pessoais, muito menos informações de dados sensíveis. Se você colocar um documento para imprimir, levante-se e vá buscar imediatamente. Por que isso? Porque se você coloca algum documento para imprimir e a impressora por acaso está longe e nesse documento tem informações confidenciais ou sensíveis, alguma pessoa que também colocou para imprimir de outro local pode ir lá e pegar e ter acesso. Então, é um acesso não autorizado que pode ser evitado com a prática de imprimiu, levanta e vai buscar, certo? Importantíssimo também é vocês terem o costume e a prática de sempre participar dos treinamentos periódicos que acontecem. Nesses treinamentos a gente vai estar sempre trazendo novas informações, atualizações legais, né, publicação de políticas e explicação sobre os procedimentos internos. Então é de extrema relevância a participação sempre que acontecer um treinamento. Outra coisa também é manter a mesa limpa, né? A gente usa muito uma expressão que é política da mesa limpa. É não deixar um papel junto de um copo, uma xícara de café, um alimento. Por que isso? Quando a gente fala política de mesa limpa, a gente não está falando em vazamento de dados, mas a gente está falando na questão da segurança da informação. Né? Se a gente não tiver aquela informação em mais de um local e você está ali com um copo de água, uma xícara de café e derramar, a gente pode ter tanto problema com a documentação como com algum dispositivo. Se a água entra no computador, se a água entra no celular. Então é importante ter a prática da mesa limpa. Outra coisa também é, se você trabalha num ambiente com muito papel, você precisa de informações de forma física, ao sair, lembre sempre de virar o papel e deixar a parte com as informações para baixo, porque se alguém passar naquele ambiente, não vai ter acesso à informação, não vai conseguir ver o que está no seu documento. Outra coisa, gente, que é extremamente importante e que infelizmente acontece muito é o compartilhamento de login e senhas. Isso não pode acontecer de forma alguma, por vários motivos. Primeiro que a gente perde totalmente a rastreabilidade da informação. O que é isso? Quem teve acesso, por que teve acesso, né? O motivo, a finalidade. A gente perde o controle do que aconteceu com aquela informação. E caso alguma coisa seja realizada com o seu login, com a sua senha, o responsável por aquele equívoco, infelizmente, será você. Porque login e senha são individuais e intransferíveis. Então, a partir do momento que você concede essa sua informação para outra pessoa, se essa outra pessoa cometer algum equívoco ou um problema, um incidente de dados acontecer através desse login, infelizmente, você será responsabilizado. Então, jamais compartilhe login e senha, tá? Outra coisa, gente, se tiver dúvidas, perguntem. Perguntem mesmo, através do canal do encarregado de dados, com o pessoal do DPI e RH. A LGPD ela é complexa, ela é muito rígida em termos de organização. Então, se você acha que pode estar fazendo alguma coisa errada, ou se você não tem certeza se aquilo é uma boa conduta ou não, pode perguntar. A gente está aqui para responder, tá? E outra coisa também é sempre comunicar se você verificar se houve um vazamento de dados ou se você acha que alguma atividade que está sendo realizada pode gerar um vazamento de dados. Ou até se você viu que uma pessoa do seu setor ou de outro setor tratou os dados de forma incorreta, é importante avisar. Isso é agir com boa fé, porque você vai estar protegendo uma pessoa que poderia ser prejudicada devido a esse incidente de dados pessoais. E agora vamos falar sobre um ponto não muito legal, mas que vocês precisam ter a noção, né, ter o conhecimento,
justamente sobre as penalidades para aquelas empresas e pessoas que não cumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já expliquei aqui para vocês o que é primordial, o que é mais importante, as dicas do que fazer e do que não fazer no dia a dia, no ambiente e na rotina de trabalho. Mas é importante a gente saber que a LGPD é algo tão sério porque o não cumprimento vai ocasionar uma série de prejuízos ao hospital, à instituição. E não só em termos do que eu vou falar aqui, administrativo e termos financeiros, mas também em termos de credibilidade e de reputação. Né? Isso já é comprovado, tem pesquisas que mostram que mais de 69% dos consumidores eles abandonariam a marca pelo uso indevido ou abusivo em relação aos dados pessoais. Então vamos lá entender a complexibilidade e os prejuízos. A gente tem multas que são penalidades administrativas e aquelas que são financeiras. As penalidades administrativas, quais podem ser? Uma advertência, né? Olha, você errou, se você fizer isso novamente, você vai ser penalizado de uma forma mais severa, com um prazo, inclusive, para a adoção de medidas corretivas. Então, você errou e eu quero que em 3 dias você me preste contas e você me prove que agora você não vai mais cometer esse tipo de erro. Outro tipo de penalidade é a suspensão do funcionamento do banco de dados. Isso significa que a gente não vai poder usar o banco de dados. E qual é a consequência disso? Qual é a empresa, o hospital, a clínica que hoje consegue trabalhar sem banco de dados, sem armazenamento de informações? Não existe. Isso não existe. Até porque nós, na área da saúde, temos a obrigação de guardar por no mínimo 20 anos o prontuário do paciente, né? Desde a última atualização do prontuário. Então, nós não podemos trabalhar na área da saúde se não pudermos guardar, utilizar o banco de dados, porque a gente não pode, juridicamente falando, a gente não pode fazer um atendimento, né, fazer uma cirurgia, o que seja, e não guardar as informações do prontuário. Então, a gente tem a suspensão do banco de dados, a gente tem a proibição parcial ou total do exercício das atividades. Isso significa dizer que, a depender do grau, da gravidade e do prejuízo que um incidente com dados causar, o hospital, a clínica pode ser penalizada a não exercer as suas atividades, ou seja, fechar as portas. Imagine uma penalidade de proibição do exercício da atividade por exemplo, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Então, isso significa que a gente não vai mais funcionar. A probabilidade de existir uma falência é muito grande, tá? Outra penalidade administrativa é a publicização da infração, ou seja, você tornar público, né, seja através de um jornal de grande circulação, seja no site da própria empresa, nas redes sociais, que você, né, que o hospital causou um incidente de dados, um vazamento de dados, você prejudicou os titulares pelo não cumprimento à LGPD. E isso ocasiona justamente naquela perda da credibilidade da marca do hospital. Então, é muito sério. Essas são as penalidades administrativas que quem pode aplicá-las é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso sem falar que os próprios pacientes, os próprios colaboradores podem entrar com ações judiciais contra a empresa para requerer danos morais, danos materiais, a depender do que aconteceu em relação à exposição desses dados. Então, é muito sério. E a gente também tem as multas financeiras. A lei determina que a gente pode ser penalizado a pagar uma multa simples de até 2% do faturamento anual da empresa, excluindo-se apenas os tributos, né, limitada a 50 milhões de reais por infração, e uma multa diária também, até que se resolva o problema no mesmo valor da anterior, de até 2% do faturamento anual, excluído apenas os tributos. Então, gente, eu acho que vocês conseguiram entender como esse assunto é importante, né? E o quanto nós podemos ser prejudicados pelo não cumprimento à LGPD. Não só pela questão financeira,
não só pelos prejuízos de chegar até a fechar uma empresa, mas principalmente pelo que pode ocasionar aos titulares de dados um vazamento de informações, né? E a gente agradece aqui a vocês a presença. Espero que tenha sido muito proveitoso, né? Já chegar nesse trabalho com essa consciência, se conscientizando da importância do tratamento de dados, da importância da confidencialidade das informações, sabendo que você jamais pode comentar com um colega, comentar com sua família, que o paciente X, que o paciente B tem a doença C, né? Isso tem que ser muito bem entendido, tá? Por questões muito sérias. E a gente está aqui à disposição, a gente vai disponibilizar o canal para tratamento, né? Para tirar dúvidas, para esclarecimento com o encarregado de dados, e eu espero que vocês tenham gostado.